Olá pessoal, sou a professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje estudaremos a classe gramatical do advérbio. Abordarei o conceito, a classificação e o grau do advérbio. Para nós começarmos, nós vamos ter o texto Chatear e Encher, que é uma anedota, um texto humorístico, e aí nós vamos desenvolvendo a aula de hoje sobre o advérbio. Vamos juntos. Texto 1. Chatear e encher. Um amigo meu me ensinou a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô? Quer me chamar, por favor, Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por favor? Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mais 5 minutos, você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí, a 10 minutos, liga de novo. Escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, dessa vez, esquece a presença da digitadora e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos. Faça nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Turma, esse texto, como nós vimos, ensina a como chatear, tirar a paciência de alguém. Mas vamos no foco da aula de hoje. Eu quero que vocês observem as palavras em destaque desse trecho que nós tiramos dessa leitura. Observem aí. Você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar, por favor, Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, alguns minutos, você liga de novo. Nesse trecho, observamos palavras em destaque, como na cidade, aqui, não, alguns minutos. Essas palavras em destaque, pessoal, elas nos passam circunstância. Na cidade, circunstância de lugar. Aqui, também uma palavra que vai indicar um ambiente, um espaço. E a palavra não indica para nós negação. Agora observe que essa última, daí alguns minutos, já se refere a uma circunstância de temporalidade, de tempo. Com isso, essas palavras na gramática, nós classificamos como advérbio. E o que seria a palavra advérbio? O que ela significa? Observe que o prefixo ad tem a sua semântica junto a, e vérbio significa verbo. A palavra advérbio, ela indica uma circunstância. Essa circunstância vem do latim secundare, que significa em torno de, circular. Ou seja, o advérbio ele vai circular a uma ação verbal, ou ele também pode estar se relacionando a uma circunstância para com o adjetivo ou também para com o próprio advérbio. Vamos ver exemplos para a gente poder entender aí esse contexto, por que o advérbio ele significa circunstância. O primeiro exemplo se refere à ação verbal. Exemplo: os ônibus chegaram ontem. Nós temos aqui o sujeito, os ônibus, temos a ação verbal chegaram e a palavra ontem nos indica temporalidade, correto? Então, a palavra tempo está se relacionando a uma ação verbal. Com isso, é um advérbio de tempo. Adjetivo. Observamos nesse exemplo, a criança é muito linda. A criança é o ser, temos aí o verbo é,
Linda é o adjetivo, é uma característica da criança. E em destaque temos a palavra muito, que intensifica essa beleza, essa circunstância de beleza de um ser. Temos aí o advérbio se relacionando com o adjetivo, intensificando essa característica linda. Vamos ver o exemplo quando um advérbio ele se relaciona a um outro advérbio. Observe. A seleção de vôlei jogou muito bem. Temos aí a seleção como ser que praticou a ação de jogar e o modo como ela jogou. Bem. Essa palavra bem nos indica o modo. E a palavra em destaque muito intensifica esse modo. Então, observamos o advérbio se relacionando com outro advérbio. Com isso, pode-se concluir do conceito de advérbio, turma, que o advérbio ele é uma palavra invariável, ou seja, que não muda, a forma dele no singular não passa para o plural, e ele modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Dentro do advérbio, nós também temos a locução verbal, que é um conjunto de palavras que exerce a função de advérbio. Ou seja, no mínimo duas palavras que vão se referir a uma circunstância, e vamos classificar como um advérbio. Exemplo, aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por favor. Quero que vocês foquem para as duas palavras, alguns e muitos. Essas duas palavras, elas se unem para especificar uma circunstância de tempo. Então, nós temos aí uma locução adverbial. Os advérbios e as locuções adverbiais se classificam em circunstância de lugar, causa, modo, companhia, tempo, afirmação, intensidade e negação. Vocês podem estar perguntando, professora, só são essas circunstâncias? Não, turma, mas são as mais usuais. Vamos ver exemplo aí. Roberto morreu em casa. Observem, nós temos um ser, o Roberto, a ação verbal morreu e em casa é uma circunstância de lugar, especificando onde o Roberto morreu. Outro exemplo, vamos ver qual a circunstância agora que o exemplo está nos passando. Roberto morreu de fome. Nesse outro contexto, temos aí uma circunstância de causa. Agora, de fome, essa locução verbal de fome, nos indica a causa que o Roberto morreu. Roberto morreu lentamente. Observe que o lentamente, semanticamente, já nos informa uma circunstância de modo, como o Roberto veio a falecer. Roberto morreu com a esposa. Observe que o contexto já muda com essa circunstância de companhia. O Roberto não morreu sozinho. O contexto agora fala que ele morreu com a sua esposa. Roberto morreu ontem. Ontem, semanticamente, nos indica tempo. Roberto morreu certamente. Aqui, o sentido nos indica afirmação, que ele realmente está morto. Muito bem, vimos aí exemplos de como o advérbio ele pode modificar dependendo das circunstâncias que são especificadas. O advérbio também, pessoal, ele sofre variação de grau. E quais são esses graus? Grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo está dividido em três. Grau comparativo de superioridade, grau comparativo de inferioridade e o grau comparativo de igualdade. No superlativo, nós teremos duas classificações, absoluto analítico e absoluto sintético. Vamos começar com o grau comparativo de superioridade.
grau comparativo de superioridade, dois seres vão estar sendo comparados, porém um vai estar superior ao outro. Observe um exemplo. A polícia, por vezes, age mais violentamente que os bandidos. Aqui nós temos dois seres sendo comparados, polícia e bandido. Porém, a polícia, ela se sobressai, ela é superior. E qual é esse modo? Violentamente. E o advérbio mais, essa palavrinha mais, ele intensifica esse modo, que é violento, em relação ao outro ser. Agora, vamos ver o grau comparativo de inferioridade. O grau comparativo de inferioridade, ele faz uma comparação com dois seres, porém intensificando, um vai estar inferior ao outro. Observem aí o exemplo na tela. Os bandidos, por vezes, agem menos violentamente que a polícia. Observaram que há dois seres sendo comparados. Por um é inferior ao outro. No caso aí, é os bandidos. E essa palavrinha menos é uma circunstância de intensidade onde nos informa o modo que os bandidos são menos violentos que a polícia. Agora vejamos o grau comparativo de igualdade. O próprio nome já está especificando para nós a comparação de dois seres e essa comparação ela é igualitária. Vejamos aí o exemplo. A polícia, por vezes, age tão violentamente quanto os bandidos. Observem que há dois seres, eles estão sendo comparados igualitariamente. E o advérbio tão intensifica esse modo de violência. Passamos agora para o grau superlativo. O grau superlativo ele divide-se em dois, o absoluto analítico e o absoluto sintético. Vamos começar pelo analítico. Só lembrando que o grau superlativo, ele não vai fazer comparação com outro ser, ele vai intensificar uma qualidade do ser a qual ele está se referindo. Observe um exemplo. O povoado ficava muito longe do centro da cidade. Aqui nós temos, está especificando que o povoado é muito longe. Longe está indicando para nós a distância de espaço. E esse muito intensifica. Então nós temos aí um advérbio que está intensificando que esse povoado é bem distante. Advérbio de intensidade, muito. O grau superlativo sintético. O próprio nome sintético já nos indica que há uma síntese. É também uma característica particular do ser a qual está se referindo, mas ele vai ser bem simplificado. Ele vai usar sufixos para especificar esse grau superlativo sintético. Vejamos o exemplo. Era longuíssimo o sítio dos meus avós. Observaram aí longuíssimo, intensificando a distância, ou seja, do sítio que era longe, mas simplifica somente na palavra longuíssimo. E nós temos aí o íssimo como sufixo para intensificar esse grau superlativo sintético. Ok? Agora é com vocês, vamos praticar, exercitando. Vejam aí na tela. Primeira questão. Em todas as alternativas, há dois advérbios, exceto em letra A. Ele permaneceu muito calado. Letra B. Amanhã não iremos ao cinema. Letra C. O menino ontem cantou desafinadamente. Letra D. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Letra E. Ela falou calma
e sabiamente. Pensem um pouquinho aí qual é a alternativa da nossa primeira pergunta. Muito bem, temos aí a letra A. O enunciado especifica que em todas as alternativas, com exceção de uma, não há dois advérbios. E a letra A é a alternativa que traz somente um advérbio. Vamos ver onde ele se encontra. Temos aí, ele permaneceu muito calado. Calado é uma característica, então não pode ser advérbio. Antes dessa característica, nós temos a palavra muito, que está intensificando essa característica dessa pessoa, do ele. Então, nós temos aí apenas um advérbio, porque o ele é pronome e permaneceu é verbo. Então, só pode ser a nossa alternativa A. A B, nós temos amanhã, que dá circunstância de tempo, seria um advérbio de tempo, não um advérbio de negação, iremos é um verbo, ao cinema podemos classificar como advérbio de lugar, por isso que não pode ser a letra B. Na letra C, o menino ontem cantou desafinadamente. Nessa alternativa, pessoal, nós temos o menino, que é substantivo, ontem, advérbio de tempo, cantou, verbo, desafinadamente é um modo. Então, por isso que não é a letra C. Tem dois advérbios aí. Letra D, tranquilamente. Olha aí, no início da alternativa, tranquilamente, já nos indica um modo. Um advérbio, realizou-se, verbo hoje. Olha outro advérbio aí nessa alternativa. Hoje, circunstância de tempo. Então, letra D, por isso que não foi da nossa alternativa. E a letra E, ela falou calma e sabiamente. Ela, pronome, falou verbo. Calma e sabiamente são advérbios de modo. Então, é a nossa letra A. Vamos para a segunda questão. Observe as palavras. Hoje, aqui, rapidamente, bastante, com certeza. Classificam-se, respectivamente, como? Letra A, advérbio de tempo, lugar, modo, intensidade e afirmação. Letra B, advérbios de modo, tempo, intensidade, afirmação e negação. Letra C, advérbios de dúvida, tempo, lugar, modo e intensidade. Letra D, advérbios de tempo, lugar, modo, afirmação e dúvida. E letra E, advérbios de dúvida, afirmação, lugar, modo e intensidade. E aí, pessoal? Hoje, vamos pelas palavrinhas e aí nós vamos especificando. Hoje, advérbio de tempo. 2. Aqui, advérbio de lugar. Rapidamente, advérbio de modo. Bastante, intensidade. E com certeza, é uma locução adverbial de afirmação. Então, só pode ser a nossa letra A para a segunda questão. Seguimos. Terceira, entende-se por advérbio. Essa terceira questão, ela quer que marcamos o conceito de advérbio. Então, nós temos que prestar bastante atenção nela para que a gente possa aí estar marcando a alternativa correta. Leiamos. Letra A. Unidade que significa ação ou processo, podendo expressar o modo, o tempo, a pessoa e o número. Letra B. Expressão modificadora do verbo, denota uma circunstância de lugar, de tempo, modo, intensidade, condição, entre outras, e desempenha sintaticamente a função de adjunto adverbial. Letra C. Classe de palavras responsável por delimitar ou qualificar o substantivo. D. Classe que designa os nomes dos objetos. Pode ser dividida em próprios e comuns.
Letra E, palavra anteposta aos substantivos com reduzido valor semântico. E aí, turma? Vamos analisar, já que é o conceito de cada uma, nós vamos analisá-la que fica melhor. Na letra A, será que a letra A traz esse conceito de advérbio? A unidade que significa ação ou processo, podendo expressar o modo, o tempo, a pessoa e o número. O que está errado é número. O advérbio, ele não se refere a número, ele se refere a circunstâncias, certo? Então, letra A foi eliminada. Letra B. Expressão modificadora do verbo denota uma circunstância de lugar, tempo, modo, intensidade, condição, entre outras, e desempenha sintaticamente a função de adjunto adverbial. Essa daí está mais adequada ao conceito de advérbio. O que talvez possa deixar vocês em dúvida é a função de adjunto adverbial. A nossa alternativa é a letra B, certo? É essa aí que nós acabamos de ler. A função adverbial, nós não vimos ainda nessa aula. Futuramente nós veremos, certo, gente? Mas vamos deixar isso aí lá para a aula de sintaxe. A alternativa adequada ao conceito de advérbio é a nossa letra B. É ela que está indicando aí esse conceito do advérbio. A letra C, classe de palavras responsável por delimitar ou qualificar substantivo. Não, nós estamos falando sobre advérbio e não sobre substantivo. Então, foi cancelado. Letra D, classe que designa os nomes dos objetos, pode ser dividida em próprios e comuns. O advérbio, ele não nomeia seres. Quem nomeia seres é o substantivo. Letra E, palavra anteposta aos substantivos com reduzido valor semântico. Não, quem antecipa o substantivo é o artigo ou uma palavra substantivada. O advérbio, não. Então, não pode ser. A alternativa a nossa alternativa, como já foi dito, é a letra B. Última questão. 4. Assinale a frase em que meio funciona como advérbio. Vamos lá. Ela está pedindo semanticamente aquela alternativa que essa palavra meio vai indicar uma circunstância, ok? Vamos lá. Letra A. Só quero meio quilo. Letra B. Achei o meio triste. Letra C. Descobri o meio de acertar. Letra D. Parou no meio da rua. Letra E. Comprou 1,5 metro de tecido. Qual é a alternativa? Sim, letra B. Não pode ser a letra A, porque a letra A está se referindo a número. Letra C, esse meio está sendo acompanhado por um artigo. Então, a palavra substantivada, ele perde aí o valor de advérbio e se torna uma palavra substantivada. Letra D, parou no meio da rua. Esse no meio da rua indica metade da rua, não é advérbio, sim, metade se refere a numeral. Letra E, comprou 1,5 metro, também se refere a número, então não pode ser a letra E, é a nossa letra B. Então, pessoal, hoje nós estudamos sobre os advérbios, aprendemos que os advérbios são palavras que expressam circunstâncias de lugar, de tempo, de companhia, de modo, de afirmação, de intensidade e negação. Lembrando que essas circunstâncias modificam não somente o sentido do verbo, mas também do adjetivo e de outro advérbio. Para saber mais sobre esse conteúdo, consultem a página da internet Só Português e também assistam a videoaulas no YouTube, no canal do YouTube, para enriquecer melhor os estudos, para vocês se aprimorarem. Não fiquem somente nas aulas do curso preparatório, consultem o material, sempre revisem. E é isso aí, quando nós queremos um objetivo, nós temos que correr atrás. Bons estudos, um abraço a todos e até a próxima aula.